Muito bem. Boa noite, tudo bem com vocês? Vocês que chegaram, que estão aqui com a gente, né? Um prazer acolhê-los. Acredito que muitos não conheciam esse novo espaço. Nossa sala Santo Aníbal, né? A nossa sala, ela é inaugurada a cada momento que se usa, porque até hoje não tem a inauguração realizada oficialmente, tá? E a vocês que poderão nos assistir logo mais nas gravações, sejam sempre bem-vindos aqui no Rogacionista também, tá? Sintam-se em casa e à vontade. A vocês que vieram, eu quero agradecer a presença de vocês. É um momento importante. Estamos passando na pandemia esses momentos difíceis, de conflitos, até de... eu estou atendendo muita gente assim, com depressão, né? Essa tristeza interior que nos abate, que vem até nós, vem entristecer o nosso dia a dia, a nossa... eu chamo de lida, né? O mineiro fala lida para tudo, né? A nossa lida do dia a dia. Então, quero acolhê-los de coração e eu deixo com a pastoral, o professoral, fazer um mentorante também. Eu acho que a espiritualidade ele é o cerne de todo o nosso trabalho e ainda mais agora que temos a pastoral instituída, né? A gente chama pastoral educativa, né? Que nos ensina que a espiritualidade nos conduz a um caminho, a um bom caminho, tá? E temos também a Daiane, né, que está aqui com a gente hoje, trazendo essa luz, né? Como um pai e uma mãe pode ser luz no caminho de um filho na vida profissional, né? Afinal de contas, hoje vocês cuidam dos filhos, mas amanhã eles vão cuidar de vocês, né? Através do profissional deles. E também eu brinco com a minha mãe, né? Depois que fica idosa, a gente passa a cuidar da mãe, né? E assim é a nossa vida, né? Pais que cuidam de filhos e depois é filhos que cuidam de pais. Isso é muito bonito e importante também saber este valor, tá? Então, bom encontro, desejo uma boa palestra, um bom enriquecimento interior e pessoal, tá certo? E estamos sempre por aí, tentando acolher todos e todas vocês, tá bom? Bom encontro, obrigada, Daiane, desde já, pela sua disponibilidade e presença, certo? Então, boa noite a todos e todas, é uma alegria recebê-los, né? Para esse momento, eu separei em duas partes. Primeiro, nós estamos nessa perspectiva cristã, digamos assim, a gente celebrando 50 anos do mês da Bíblia, que é o mês de setembro. E eu quero ler uma passagem bíblica aqui com vocês, e depois eu quero convidá-los para fazermos uma ação ou um movimento que vai precisar muito. Por favor, sintam-se à vontade. A passagem que eu escolhi para essa noite está em Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 11, que diz o seguinte: Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, acha, e ao que bate, se lhe abrirá. E aí ele faz alguns questionamentos para nós que somos pais, né? Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho se este lhe pedir pão? Ou lhe dará uma cobra se este lhe pedir peixe? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedem. Então essa é a leitura dessa noite. E eu quero convidar vocês agora para uma coisa que a gente tem feito muito com os meninos aqui, quando a gente os traz para esse ambiente. A gente vive num mundo hoje muito corrido, não é? Muitos aqui com certeza já saíram do trabalho. A gente até comentava se esse horário seria o melhor. E eu quero convidar vocês para a gente se concentrar e manter a atenção no que vai ser colocado para nós. Mas para que a gente possa fazer isso e também dar um clima assim de relaxamento, eu quero convidar vocês para fazermos 5 minutinhos de respiração consciente. Então vocês sentem aí de maneira confortável, de preferência com a coluna ereta, deixa a coluna ereta, coloca a mão aí sobre a coxa, e aí pense nessa leitura, qual que pai, que mãe que você é. Então, quanto a música for tocando, deixe-se envolver por ela,
Vá respirando conscientemente, inspirando e expirando suavemente. Seja carinhoso com você, seja carinhosa com você e pense no pai, na mãe que você é hoje. Eu vou pedir para o Ronaldo colocar a música ali para a gente ficar esses 5 minutinhos respirando conscientemente. Vá sentindo a sua respiração. Lembre-se do que você fez ao longo desse dia. Traga os momentos bons e os momentos difíceis, os quais você teve que enfrentar durante este dia. Vá se colocando na presença de Deus, colocando o seu coração no coração de Deus. Agradeça a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. Se algo lhe incomodou, lhe chateou ao longo desse dia, se tem alguma preocupação que nesse momento invade a sua mente, o seu coração, coloque nas mãos de Deus, peça a Ele para lhe ajudar, para que o ilumine, a ilumine, para que você possa encontrar a melhor decisão. Inspire, expire carinhosamente. Aqueles que fecharam os olhos,
Abra os olhos suavemente. Dê um sorriso com a máscara para quem está aí do seu lado, perto de você. Com os olhos, sorria com os olhos. Que Deus nos abençoe nessa noite. Santa Aníbal Maria, rogai por nós. Gente, vamos passar aqui para a Daiane. Eu vou só fazer uma breve apresentação. A Daiane é formada pela Unip em neuropsicologia, tem especialização também em neuropsicologia, terapia familiar e terapia cognitivo-comportamental e EMDR, que eu vou deixar depois ela explicar o que significa. Atualmente, ela está há 8 anos como diretora clínica do Núcleo de Psicologia do Centro Clínico Salutar, e ela atua também fazendo avaliações neuropsicológicas, orientação vocacional e atendimento individual e familiar. Com você. Hoje eu agradeço o convite. Vamos falar sobre esse tema que é tão relevante. Qual é o papel dos pais na escolha profissional de seus filhos? É muito comum receber na clínica jovens que vão fazer a orientação vocacional com muita dúvida, mas os pais extremamente apreensivos, né? Geralmente o jovem chega com dúvida, depois de 1, 2 sessões, ele confirma aquilo que ele já tinha uma breve certeza, né? Vamos dizer assim, uma leve certeza antes, né? Só que aí, muitas vezes, a gente acaba entrando num embate que é como trazer isso para o meu pai, né? Como trazer isso para minha mãe. Então, a gente vai conversar hoje sobre vários pontos, né? E eu gostaria que vocês pensassem que que esse momento nosso não é uma palestra, é um momento de reflexão. Porque eu vou trazer aqui alguns pontos que vai fazer com que vocês pensem sobre como está essa comunicação entre vocês pais e seus filhos, tá certo? Bem, quando a gente fala em escolha profissional, a gente se depara com várias questões, né? A gente se depara com a realização profissional e financeira, com o prestígio e o respeito, e também com a felicidade deles. Geralmente é nessa sequência, né? A maior preocupação dos pais é a questão mesmo da carreira profissional, do retorno financeiro, do respeito e depois da felicidade. Até porque nós, adultos, muitas das vezes levamos em consideração que a questão do retorno financeiro é o que traz felicidade, né? E assim, isso traz um peso porque hoje nós temos aí muitas mudanças no mercado. Então, nós tivemos aí a chegada do Uber, na questão dos meios de transporte, nós temos a extinção das listas telefônicas, né, com a chegada do Google, os smartphones acabaram deixando de lado a questão das câmeras fotográficas, o Airbnb renovou a questão do setor hoteleiro, e diante disso gera-se uma instabilidade na questão das profissões. Cerca de 65% a 85% das profissões que as novas gerações vão ocupar ainda nem existem, né? Isso é um dado de uma pesquisa. E assim, diante disso, será que a gente tem capacidade como pai de dizer o que é melhor e trazer garantias, né, com essa constante mudança? E aí, no decorrer da nossa reflexão aqui, a gente vai descobrir como poder ajudar, né? Se de fato a gente não pode olhar para o futuro e ter grandes certezas, grandes garantias, né? E ainda mais depois da pandemia, muita coisa mudou. Então, como que a gente pode ajudar? Eu separei aqui 2 tipos de pais para que vocês possam refletir e ver em qual dos 2
tipos eu me enquadro, se eu tenho atitudes do pai tipo 1, do pai tipo 2, e depois nós vamos conversar a respeito. Bem, os pais tipo 1 são pais bem participativos, são questionadores, são pais cheios das opiniões, são pais que são muito cuidadosos. Afinal, eles sabem o que é melhor para os seus filhos. São aqueles pais que realmente cuidam dos detalhes, né, que estão sempre perto, que acompanham em tudo. E nós temos os pais tipo 2, que são pais liberais, que têm pouco diálogo com os filhos, principalmente a respeito de questões pessoais, né, que deixam os filhos mais livres. Que confiam que os filhos sabem o que é melhor para eles, né? Confiam naquela educação básica ali da infância, a partir ali dos 7, 8 anos, não, eu confio, meu filho sabe o que faz. E confia principalmente na questão das decisões, das escolhas, né? Afinal, são eles que vão vivenciar essas escolhas. Eu quero que vocês pensem aí no íntimo de vocês, qual desses dois pais tipo 1, pais tipo 2, podem ter mais sucesso nesse momento da escolha profissional, né? Nesse momento de orientar seus filhos, nesse momento da escolha profissional. Bem, na verdade, os dois tipos de pais podem ser prejudiciais. Por quê? Nós temos aqui pais que são passivos agressivos, que são pais muito participativos, pais muito cuidadosos, né? E muitas vezes, quando eu trago isso, é porque assim, mas não pode cuidar, mas não pode questionar, não pode participar, pode. Mas assim, quem vai avaliar, quem vai se autoavaliar são vocês, né? E muitas vezes a gente tem essa consequência. Por quê? Nesse momento de escolha profissional, nós estamos falando de uma fase que é muito complexa, que é o quê? A adolescência. É um momento que a gente não sabe aonde ficar, né? Muitas vezes, quando eu recebo os pais que trazem um adolescente para psicoterapia, eles não sabem como ajudar. Porque se fala o filho não gosta, se não fala, eu não estou tendo ajuda. Então, realmente é muito desafiador. Mas, muitas vezes, essa participação excessiva, né, esse eu sei o que é melhor para você, gera uma agressividade. Né? E aí, assim, é passivo-agressivo porque não é agressivo o tempo todo. Né? Tem uma boa intenção. E nós temos os pais passivos, que são esses pais que deixam livres. Eu já tive filhos que vieram para a orientação vocacional num momento assim, de grande angústia, porque até na anamnese, que é a primeira entrevista na orientação vocacional, eu chamo os pais, é feito com a família, e o que vocês pensam, né, a respeito no decorrer da vida escolar? Vocês pensavam em alguma profissão que eles iriam escolher? Não, assim, tem medo de falar, né, para não influenciar. Isso também é complicado, né? Então, assim, deixar muito livre também é falta de cuidado. Bem, mas se diante disso, né, se cuidar demais é ruim, e se deixar livre demais também é ruim, nós temos que ter assertividade. Nós temos que saber o momento certo de falar, como falar, e eu trouxe aqui algumas características de como vocês podem desenvolver essa assertividade, principalmente nesse momento, tá? Lembrando que algumas coisas que eu coloquei aqui são questões que valem para uma vida toda, né? Com o filho, principalmente em relação a essa questão da orientação, da escolha profissional, ela não começa no 3º ano. Né? Na verdade, ela começa lá na infância. Nós temos que preparar os nossos filhos para terem autonomia de escolha, saberem o que é melhor, se eles gostam disso, gostam daquilo, a partir do momento que eles começam a entrar num esporte e estão indo só para agradar o pai, só para agradar a mãe. E muitas das vezes a gente força a criança a ir porque não é muito bom. Eu fiz quando era criança. Não, vai desenvolver isso, isso e isso. Sendo que ali a gente já pode observar algumas características da criança em relação
lá no futuro, em relação à profissão A, profissão B. Então, quando a gente fala em assertividade, a gente fala sobre uma comunicação aberta e sem julgamento. Uma comunicação limpa. Aquela comunicação aonde existe uma fala e uma escuta. E para essa comunicação existir, tem que existir um momento oportuno. Por quê? Na maioria das vezes é muito corrido, né? Na maioria das vezes essas conversas ocorrem quando a gente está levando o filho na escola, né? Na correria de colocar uma comida na mesa, né? E esses momentos muitas vezes não favorecem, porque é momento que nem você, nem o seu filho está preparado para essa conversa. Então, muitas vezes, a gente tem que realmente se preparar para essa conversa, né? Vocês, pais, precisam se preparar para essa conversa e escolher um momento. Às vezes, até criar esse momento mesmo. Né? Chamar o filho para sair no cinema, enfim, tomar um café, um lanche, ou até mesmo criar um momento. Não, hoje eu vou estar sozinho com meu filho, com a minha filha. E, às vezes, até a mãe com o filho, o pai com a filha, enfim. Porque, geralmente, né, na família, tem sempre um que se identifica mais com o outro. Né? Geralmente, tem sempre um dos pais que tem mais afinidade com um dos filhos. E isso é normal. Então, muitas vezes, é importante até usar dessa afinidade para conseguir se chegar num assunto tão delicado. Então, ser assertivo é saber o momento oportuno também e saber falar com respeito. Né? Quando eu trouxe essa questão do questionar, antes de questionar, elogiar, é principalmente em relação a essa questão da escolha profissional. Por quê? A gente tem algumas profissões que na nossa cabeça dão dinheiro, outras profissões que não dão dinheiro. Profissões que para nós têm um prestígio e profissões que não dão prestígio. E quando o nosso filho muitas vezes diz para a gente que quer a opção A e não a opção B, como que a gente pode discordar sendo assertivo? Uma das formas é a gente conseguir argumentar a nossa posição, não só baseada no que a gente acha em relação, por exemplo, a retorno financeiro. Primeiro, a gente tem que ter um olhar para o nosso filho, para a nossa filha, se ele realmente tem aptidão para aquela profissão. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem a Marina que gostaria de fazer sociologia. Eu gosto de escrever muito, eu gosto de me envolver com essas questões, então eu estou pensando em fazer sociologia. E assim, muitas vezes a gente olha e pensa, a sociologia vai ser professora. Né? Existem outras formas de atuação, inclusive, de sociologia, mas a gente já pensa logo nessa. Como que eu vou dizer para a Marina que ela tem outras aptidões? Vamos supor que a Marina seja muito criativa, né? Ela seja uma pessoa que cria as próprias roupas, que gosta de fazer maquiagem, que sempre gostou de fazer maquetes. Né? Uma das formas é usar isso, é trazer um elogio. Filha, olha, eu sempre percebi que você sempre foi muito criativa. Olha o trabalho que você fez para a escola. Você já pensou em fazer, de repente, design de interiores, arquitetura? Você já pesquisou a respeito? São cursos tão interessantes. Então, assim, é diferente de eu já desqualificar a sociologia e já trazer... Não, que é isso? Por que você não faz tal coisa? Dá muito mais dinheiro que a sociologia. Então, assim, a gente tem que saber. Joguei, Marina falou, não, mãe, eu não quero, nada a ver, não tem nada a ver comigo. Como que eu vou trazer esse assunto de novo? Né? Eu tenho que ter outra estratégia. Porque quando a pessoa te dá um retorno bem negativo, já criando uma barreira, não adianta eu insistir. Se eu insisto, eu só vou me machucar e só vou machucar o outro. E isso também é um outro problema. Por quê? Nós estamos falando de um momento que é a adolescência. Muitas vezes o adolescente, ele pode até escolher um curso para simplesmente enfrentar os pais, né? Para simplesmente fazer valer a sua opinião. Então, é muito importante saber se apegar, né? Saber se aproximar
do filho nesse momento. E aí vem, para mim, esses 3 pontos são muito oportunos, né? Porque não adianta querer falar no momento onde vocês dois não estão muito bem na relação, né? Falar julgando. E aí vem essa terceira parte, que eu acho que é fundamental, porque nós, adultos, muitas vezes a gente até não tem esse conhecimento. No processo de orientação vocacional, eu auxilio os jovens também a fazer esse processo, né? De pesquisar mais sobre as profissões, de ir atrás da ementa. Quais são os conteúdos que você vai estudar nesse curso? O que pode se fazer além dessa atuação? O que mais que, se você fizer esse curso, você pode fazer? E uma das coisas que vocês, pais, podem fazer é encorajar os filhos a conhecer melhor qual é a realidade dos cursos e das profissões. E assim, se eu discordo da profissão que ele está escolhendo, né? Eu sei que dizer até que se eu discordo é meio complexo, porque quem vai decidir no final são eles. Mas a gente tem a nossa escolha ali, né? São nossos filhos. Então, assim, se eu já discordo, se eu já tenho esse pé ali atrás, né? Se eu já pensei a respeito e não estou a favor, eu preciso, de repente, até procurar questões positivas sobre aquela profissão, para que eu tenha abertura para falar de outras, entende? Para ampliar o horizonte. Então, olha, a profissão que você está pensando tem esse ponto positivo, mas tem essa profissão que também é similar. Já pensou? Porque o mais importante é eles não tomarem uma decisão unilateral, olhando para uma coisa só, sem uma reflexão. Porque, às vezes, eles tomam uma decisão porque conheceu o pai de um amiguinho que era profissional, tinha aquela profissão e gostou, viu num filme, às vezes tem alguém na família que é bem-sucedido e eles gostam muito daquela pessoa e querem honrar aquela pessoa seguindo aquela profissão, ou às vezes até mesmo querem honrar os pais. Né? O pai ou a mãe, às vezes vocês podem até ficarem felizes, né? Não, meu filho e minha filha querem seguir a profissão que eu tenho, né? Mas assim, será que realmente é isso? Muitas das vezes, quando é criança, ele já vem determinando, né, um pouco dessa questão, né? Quando eu crescer eu quero ser bombeira. Quando eu crescer eu quero ser médica. A gente compra kit de médico, né? A gente compra kit de engenheiro, compra várias coisas. E muitas vezes a gente não nota que o nosso filho mudou as preferências, né? Que aquilo não tem mais a ver. Porque é muito corrido a vida. Muitas vezes a gente não observa, ou às vezes o nosso desejo é maior do que os nossos olhos. Então, esse momento aqui de incentivar ele a conhecer os lugares e fazer visitas técnicas, esses lugares pode ser tanto a faculdade, porque eu atendi semana passada um paciente que ele deixou o curso na UNB por não se identificar com os colegas. Não se identificar com o clima da faculdade. E como ele teria que cursar um ano e meio para depois pedir a troca, ele está estudando numa faculdade particular. Então, assim, às vezes é interessante fazer esse momento. Olha, filho, vamos lá, vamos dar uma volta, vamos conhecer um pouco mais da faculdade, do momento ali, dos colegas, né, que você vai frequentar, porque, assim, isso influencia. Sabe? Até o lugar que eles vão estudar é importante. E também o lugar de trabalho. Porque, às vezes, ele está passando por um outro lugar, olha, nossa, que legal, não sabia que isso existia, não sabia que essa profissão também fazia isso. É um momento de descoberta. Assim como também colocar os nossos filhos para conversar com pessoas que tenham profissões que eles almejam. Né? Às vezes eles estão em dúvida entre direito, psicologia, engenharia, enfim. E a gente tem profissionais dessas áreas na família, ou amigos, ou alguém do trabalho. Às vezes é interessante trazer, né? E até ajudar o nosso filho a
Filho, pergunta para ele por que ele escolheu isso, se ele é feliz, se ele gostou, né? O que mais que você tem curiosidade? Né? Tenta trazer, tenta dar espaço para ver o que eles querem perguntar e depois vocês podem dar sugestões do que é interessante ser perguntado. Né? Até porque aqui é importante trazer que hoje nós temos muitas profissões que são, na verdade, feitas a partir de cursos bases. Né? Não quer dizer que a pessoa vai fazer administração e vai ser administrador. Ela pode fazer o curso de administração e depois fazer uma especialização X. E exercer uma outra profissão. Então, isso também é importante conversar com o nosso filho. Olha, filho, você pode fazer tal faculdade e depois você pode fazer N especializações. Olha o campo. Por quê? Nós temos aqui a questão de que eles são muito jovens nesse momento e que muitas vezes eles não estão aptos para tomar essa decisão nesse momento. A gente também tem que pensar nisso. E às vezes trazer essas possibilidades tranquilizam e faz com que eles tomem uma decisão mais assertiva nesse momento. Bem, aqui eu queria trazer para vocês esses pontos, e eu acho que nesse momento é crucial, isso já está consolidado, para que eles consigam tomar essa decisão com mais assertividade. E vocês consigam agilizar, auxiliar, na verdade, auxiliar esse processo. Que vocês precisam auxiliar os filhos de vocês nas escolhas diárias. Em todas as escolhas. Né? É óbvio que tem escolha que vocês não vão auxiliar e nem vão permitir e não vão deixar. É óbvio. Né? É preciso colocar limites, é preciso dizer não. Porém, é importante estar ali, muitas vezes, dando esse espaço, né? E auxiliando em outras escolhas, para que eles possam ver em vocês esse apoio, para que no momento de grande tomada de decisão, eles possam se amparar. Assim como a questão de promover a autonomia, a responsabilidade, porque muitas vezes a gente quer dar a responsabilidade só naquele momento, mas em outros momentos não. Isso também é ponto de conflito para eles. Então, promover responsabilidades pequenas, como ir no supermercado, pegar um transporte público, comprar itens, né, escolher os itens pessoais. Isso são coisas que, às vezes, na realidade de uns, pode ser simples e pode já acontecer. Mas, na realidade de muitos, não acontece. Assim como também estimular a independência financeira, né? Com a gestão da mesada, o controle dos gastos pessoais. Por quê? Lá no segundo slide, eu falei sobre a questão da preocupação de se ter uma carreira profissional e financeira de sucesso. Só que como que eles vão pensar numa questão financeira, sendo que eles nem sabem quanto eles gastam por mês? Muitas vezes eles têm uma ideia que é uma ideia mágica, de quanto é preciso para viver, de quanto se custa tal coisa, entendeu? Eles não têm, porque muitas famílias não têm esse gerenciamento familiar do dinheiro, né? Não tem aquela noção, eles não sabem quanto vem de luz, eles não sabem quanto é a escola. Então é importante para eles verem que realmente a vida é cara, e para manter o padrão de vida X precisa-se ganhar Y, então é importante eles participarem disso. Bem, não coloquem as expectativas de sucesso em cima deles. Esse cuidado aqui é muito importante porque muitas vezes a gente olha e no finalzinho ali do terceiro ano, muitas vezes, eles têm uma decisão de troca de curso, né? E essa questão das expectativas, elas muitas vezes atrapalham. Porque a gente realmente foca, é óbvio. Como que a gente não vai ter expectativa em cima dos nossos filhos? A gente vai ter, só que a gente tem que ter cuidado para administrar essas expectativas. Né? Porque muitas das vezes a gente não consegue lidar com a nossa frustração. Então, ter a expectativa é normal, porque nós queremos o melhor. Mas e aí? Se ele mudar e eu tiver uma frustração? Eu não posso jogar isso para cima do meu filho. Assim como não projetar os sonhos. Porque
a maioria dos pacientes que vão fazer o processo de orientação vocacional, os pais às vezes trazem essa questão de que, nossa, se eu tivesse tido a oportunidade que ele tem, eu faria escolhas completamente diferentes. Mas não é a sua vez. É a vez dele. Então, a gente tem que respeitar esse espaço, né? E entender que é o momento dele, que não é o nosso momento, e que ele vai escolher de acordo com a vontade dele. Bem, e o principal, né? Não precisa ser uma escolha para o resto da vida. Porque isso daqui tem um peso muito grande. E eu trouxe isso daqui porque eu sei que é muito complexo, porque eles têm o PAS no 3º ano, que eles têm que aproveitar a nota, eles estão se preparando o ensino médio, né? Aliás, desde o ensino fundamental, o ensino médio, eles estão super preparados para escolher o curso, então é o momento? Pedagogicamente, sim. Mas, muitas vezes, eles fazem uma escolha, e essa escolha não é para o resto da vida. Por quê? Eles não têm a maturidade. E assim, eu tenho um caso mesmo de um paciente que ele fez 2 anos e meio de medicina e ele entrou em estafa. Ele chegou a ter um surto mesmo psicótico, porque não conseguia trazer para os pais que queria desistir. O corpo dele disse, né? Então, ele chegou a ter que chegar quase a internar, né? Os pais optaram por não, porque ele não queria mais o curso. E foi muito difícil para a mãe, para o pai? Foi. Muito difícil. Mas ele não ia dar conta de continuar. Nem o curso e muito menos exercer. Né? Porque estava gerando um trauma. E assim, os pais nem tinham a consciência de que era um peso dizer. Né? Porque os pais não incentivaram, não tinha médico na família. Mas assim, era tanto orgulho ter um filho fazendo medicina que ele não queria quebrar isso. Né? Mas hoje ele conseguiu, ele está fazendo uma outra faculdade e que tem tudo a ver com ele. Né? E assim, com certeza ele vai ser um profissional de sucesso. Né? Então, assim, às vezes passa por esse momento, né, de uma escolha ali, porque realmente, como eu já falei, é um momento onde eles têm que fazer muita coisa, né? E muitas vezes eles não estão aptos para fazer essa escolha. E tem alguns que, inclusive, querem dar um tempo, né? Depois do ensino médio, não querem já emendar na faculdade. Alguns querem fazer um cursinho, né? Não tem certeza do curso. E, às vezes, por incentivo dos pais, acabam entrando no curso que foi aprovado, por exemplo, na UNB. E daqui 6 meses, 1 ano, deixa o curso. Porque não era aquilo. Mas ele entrou. Por quê? Porque foi aprovado. Então, é importante ter esse cuidado, sabe? Porque senão ele vai ele vai passar por uma experiência que ele não quer e uma experiência que não vai ser bem sucedida. Né? Sendo que naquele momento ele podia estar aproveitando para fazer outras coisas que iriam ajudar mais lá na frente. Como Charles Darwin trouxe, né? Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente. Quem sobrevive é o mais disposto à mudança. Então, é muito importante a gente poder passar isso para os nossos filhos, né? Isso é uma sabedoria. Então, além dessas questões, né, técnicas, é importante a gente passar para isso, né? E aí, resumindo essa parte, né, de qual é o papel dos pais nesse momento de orientação, é importante a gente lembrar que nós não somos comandantes. Quem comanda, quem vai dar a palavra final são eles, né? Nós somos copilotos, nós somos companheiros nesse momento. E copiloto está ali do lado. Está ali do lado auxiliando, está ali do lado dando uma orientação quando é solicitado, ou quando vê um perigo eminente. Quando der tudo certo, vai aplaudir. E se caso não der, vai estar ali do lado, para socorrer e para ajudar a retomar. Esse é o papel, né, dos pais nesse momento.
É um papel realmente bem desafiador, porque muitas vezes a gente olha e fala, nossa, o perigo está iminente, a gente sinaliza e o comandante continua naquela direção, mas ele está trilhando a própria trajetória. Então, a gente não pode assumir esse lugar de comandante, porque se a gente tentar assumir esse lugar de comandante, muitas das vezes ele pode fazer uma escolha de curso só porque não quer gastar energia e quer satisfazer, muitas vezes até porque, se você fizer tal curso, eu te dou um carro. Então, tá bom, então eu vou fazer. E aí, daqui 5, 10 anos, eu não fui bem sucedido, não consegui arrumar um emprego, estou frustrado, e aí eu viro e falo, eu escolhi porque você mandou. E você, pai e mãe, vai ficar com essa culpa para sempre. Com essa culpa, com essa responsabilidade para sempre. É óbvio que o filho teria a possibilidade de aceitar ou não a proposta, mas é uma proposta tentadora. A gente tem que ter cuidado com o que a gente oferece, ainda mais para um adolescente. Ou, senão, ele pode simplesmente aceitar o curso, porque está indeciso mesmo, e não se desenvolver bem naquela carreira, e um dia nem sequer saber que foi porque ele simplesmente não escolheu algo bom. E, às vezes, até canalizar para uma depressão, para outras questões. Quantas pessoas têm hoje adoecidas e, infelizmente, é por conta dessa insatisfação no contexto profissional, porque a gente passa muitas horas trabalhando. Então, a satisfação profissional ela é muito importante. O significado da vida é encontrar o seu dom, o propósito é compartilhá-lo com o mundo. Então, a orientação vocacional, ela funciona para ajudar os jovens e os adultos também que precisam redirecionar a carreira profissional ou que têm dúvida, de buscar esse dom. Por quê? Porque na orientação vocacional a gente vai entrar num processo de autoconhecimento, de conhecer realmente a sua natureza. Então, é fundamental, além de ver várias profissões de acordo com a minha natureza, com a minha personalidade, eu vou me conhecer melhor. E muitas vezes, ao longo da vida, a gente só tem essa oportunidade quando a gente realmente vai para um processo psicoterapêutico ou passa por alguma outra situação assim, de aconselhamento ou uma situação muito difícil. Então, quando os jovens se submetem nesse momento a uma orientação vocacional, é muito positivo. Inclusive, quando eles têm uma noção do curso que querem. Às vezes eles têm, não, eu quero fazer administração. Mas eu vou fazer o curso até para eu ver, depois da administração, aonde eu posso exercer. Então, a orientação vocacional são sessões direcionadas para que o aluno faça uma escolha mais acertada, de acordo com a personalidade, habilidade e preferências. Eu trouxe aqui alguns exemplos, para vocês, porque como que funciona? Nós utilizamos tanto testes, quanto escalas. Inclusive, uma das escalas que nós utilizamos é uma escala de maturidade, que verifica se o jovem tem maturidade para tomar aquela decisão no momento. De acordo com vários quesitos, a gente avalia o nível de maturidade dele, o que é muito interessante, porque isso muitas vezes traz, numa devolutiva para os pais, olha, ele realmente precisa de um momento de parada, ele ainda não está pronto. Então, a orientação, além desse processo de autoconhecimento, também dá um feedback também para os pais. Avalia-se, como eu trouxe, um nível de maturidade, de determinação, de responsabilidade. Aqui eu coloquei alguns pontos que geralmente a gente vê nos testes para vocês terem uma noção. Porque geralmente os pais ficam em dúvida se realmente o filho vai sair de lá sabendo se vai ser a profissão A ou B ou C.
Mas, na verdade, eles passam por todo esse processo de autoconhecimento, eles têm um processo onde eles conhecem, inclusive, realidades profissionais, eles descobrem qual é o nível de interesse deles por áreas, inclusive, por exemplo, biológicas, da saúde, físico-matemáticas, hoje, né, essa questão da tecnologia, então a gente aplica testes, questionários, para que eles possam, né, dizer, eu faria ou gostaria de aprender tal atividade? Então, é muito interessante porque, às vezes, naquele momento, eles se deparam com atividades que eles nem tinham pensado em executar. Assim como a questão do perfil. Eles acabam descobrindo, aqui eu esqueci de falar, sobre a questão do local de trabalho. A gente tem testes que verificam essa questão do local de trabalho, da rotina, se eles pensam em trabalhar, se eles têm mais afinidade com lugares que têm uma rotina certinha, ou se tem mais flexibilidade, se vão trabalhar com equipamentos ou com pessoas. E também a questão do perfil. Esse momento do perfil está relacionado, né, à questão da personalidade, onde a gente vê se ele tem um perfil mais conservador, social, empreendedor, artístico, investigador, realista, se ele é mais introvertido, extrovertido, se ele usa mais o sentimento, pensamento, a intuição ou a sensação. E é isso. Eu queria trazer para vocês um resumo, né, do que é a orientação vocacional, do que vocês podem fazer diante desse momento. E eu costumo dizer que, assim, é muito importante o pai se colocar disponível naquilo que o filho precisa de ajuda, né, naquilo que o filho realmente precisa de orientação. Então, muitas vezes, o filho já tem uma certeza da profissão que quer seguir, o filho já tem um alvo ali, e vocês vão ter que respeitar aquele alvo e, às vezes, auxiliá-lo a pensar mais a respeito daquilo, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E gostaria de abrir também, pode abrir para perguntas? Se caso vocês tiverem alguma pergunta. Sobre a orientação vocacional também eu quis trazer algumas informações a mais, porque eu vi que vocês mandaram algumas dúvidas, né? Sobre quando fazer, eu ia falar no início. A orientação vocacional, ela pode ser feita a partir do momento que ele entra no ensino médio. Tem alguns adolescentes que são mais ansiosos, que às vezes quando está no 9º ano já procuram, porque já querem ter uma noção. Mas é interessante ali no 1º ano do ensino médio já procurar, ou no 2º ano, ou naquele momento que realmente surge a dúvida. Porque às vezes no 1º ano, do 2º, ele já tem uma noção de profissão. Mas aí num determinado momento surge a dúvida, né? Então, assim, é interessante terem um pouco mais de autoconhecimento, né? De saber um pouquinho mais das preferências. Não adianta fazer tão novinho, porque eles ainda não vão ter a maturidade, né? É isso. Oi, funcionou. Eu vou dar um complemento, porque você viu como um lado profissional na linha da psicologia também. E eu vou dar na linha de padre, pode ser? Ótimo. A visão profissional hoje de um jovem que termina o ensino médio e entra na faculdade, aliás, estatística, né? É 19% dessa juventude, tá? Claro que o nosso colégio tem um índice um pouquinho maior, que a classe média consegue entrar mais na faculdade. Dos 19% que entram na faculdade, sabe qual é o índice estatístico de término de uma faculdade? Sabe ou não? 19% entram. Desses 19%,
Quantos terminariam? 5%. Por que será? Entram tantos, aliás, tantos não, entram poucos em média, né? Mas desde já poucos terminam. Tá? E nós temos trabalho vocacional de seminários, e nós temos um pouco dessa formação aí para acompanhamentos vocacionais, orientação vocacional. O que nós estamos percebendo há 10 anos para cá? A juventude envelheceu. Nós tínhamos, na minha época, 14 a 17 anos, uma galera muito grande nos seminários. Decisão vocacional, já quero ser padre, já quero definir minha vida. Hoje, a nossa juventude passou para 25 anos, na média. Quem nos procura hoje para ir para os seminários tem em torno de 25 anos, na média. O que significa isso? Que os filhos querem ficar mais com vocês, né? Querem aproveitar mais a casa de vocês. Né? Estatística, isso é estatística mesmo, dessa juventude tardia. Ela está saindo mais tarde para tomar decisões. Tá? Então, quando fala assim, vamos ajudar a discernir, né? Entrar na faculdade. Então, se seu filho não está pensando em faculdade, seu filho é normal, tá? Está dentro das estatísticas normais. Porque às vezes, meu filho terminou o ensino médio e não quer saber o que faz da vida, estou preocupado com ele. Não, então é normal, tá? Dentro das estatísticas, é um filho normal seu, que ainda vai discernir. Talvez aí ainda ajuda profissional, para ele conhecer o que ele quer, o que ele deseja, discernir. Porque a nossa juventude hoje faz tudo, né? Nossos jovens, ele gosta de fazer tudo um pouquinho, mas não tem uma definição clara. Então, essas estatísticas é bom a gente entender e compreender, porque às vezes eles vieram aqui buscar uma resposta, qual o caminho que meu filho vai tomar dia 31 de dezembro em diante, que está terminando o ensino médio. Não, talvez ele vai ficar mais 5, 8 anos com vocês, aproveitando a cama arrumada, a comida na mesa, e assim por diante. Eu acho que é uma realidade que a gente tem que também deixar claro que é real isso, né? A gente não pode querer também, até eu estava conversando com a professora Rose, um novo ensino médio, a partir do ano que vem, nós vamos ter que todas as escolas têm que ter um aluno com 15 anos, começa o ensino médio, ele tem que saber o que ele vai fazer daqui a 4 anos, que linha que ele vai tomar, que caminho que ele vai assumir, se é da ciência humana, se é da ciência exata, Meu Deus, 15 anos, eu estava lá na roça cuidando de galinha. Nem pensava o que eu queria ser da vida. Vocês também, 15 anos, estavam o quê? Aprendendo como cuidar ainda, né? Os meninos, como cuidar de uma casa, né? Ajudando a mãe, os meninos ajudando o pai no serviço. E hoje, às vezes, nós queremos trazer essa decisão muito rápida, para muito cedo, só que está ao contrário. A juventude toma uma decisão de uma forma mais tarde. 25. Eu acompanho os casamentos aí, né? Eu sou chamado para fazer muito casamento por aí. Antigamente era a turma de 18, 20, 22 anos. Semana passada eu casei, claro, um casal, né? 2 pessoas, 37, 39 anos. E isso está comum, a decisão matrimonial um pouco mais tarde. Vocês já perceberam isso lá no trabalho de vocês? Já, e assim... Boa sorte. Já, e aí eu reforço a questão da autonomia, né? Eles querem passar mais tempo com vocês, porque vocês querem passar mais tempo com eles. Porque existem alguns fatores, né? Mas essa questão da autonomia. Isso é um processo de construção, né? Eu concordo que antigamente, né? Vamos falar assim, existia assim, uma necessidade de entrar mais cedo, né? No mercado de trabalho, porque realmente era necessário. Eu tinha-se que fazer, até por uma questão de sobrevivência, né? Tinha que entrar para sustento, por dinheiro, né? O pai e a mãe não tinham condições, muitas vezes nem estudava, enfim. Hoje, eles têm uma vida extremamente confortável com papai e mamãe. Por que que eles vão sair desse conforto? Né? Não vão. Por que que eles vão assumir responsabilidades, como a questão de um curso, um estágio, depois sair e ir para um trabalho, e depois a questão de um casamento, né? E assim, isso é muito comum, principalmente na questão dos homens, né? Eu recebo muitos homens que, infelizmente,
tem medo da questão do compromisso. E, infelizmente, alguns pais e mães que não colaboram. Como, por exemplo, essa semana mesmo, a minha paciente trouxe que ela teve um momento no casamento que teve que separar, porque o marido se formou, já casado, ele fazia faculdade, a mãe pagava, ele se formou, e quando ele ia procurar emprego, todos os empregos eram menos do que a mãe dele dava para ele. Porque a mãe ainda dava uma mesada. E ele casado. E aí a mãe dele falava, não, para você trabalhar e para você ganhar isso daí, é melhor você ficar em casa estudando. E aí ainda vem a outra questão, né? Porque aqui em Brasília as pessoas não fazem nada, elas estudam para concurso. Então, assim, cuidado, né? É óbvio que sim, eu concordo, é muito cedo, é uma decisão para a vida toda, né? Que a gente tem esse peso, a gente realmente tem que tirar o pé do acelerador, mas a gente tem que ter cuidado. Porque senão a gente acaba criando essa dependência e depois não adianta falar, não cresceu, como assim, do nada, quando olhar e ver que tem 21, 25, 30 anos e está lá. Né? Então, realmente, isso é assustador, mas é normal mesmo. É comum, na verdade, né? Não é normal. Para mim, eu não acho normal. Eu acho que, assim, existe uma questão adulta, né? A gente tem um desenvolvimento e a gente precisa buscar, até porque gera-se uma frustração, porque tem uma questão da sociedade. A gente busca adquirir determinadas questões. E outra, passa o time, né? Como, por exemplo, a questão do casamento. A mulher tem uma questão biológica. Se ela não casa até uma determinada idade, como é que ela vai ser mãe? Ela pode ser mãe sem casar, ok, mas assim, a maioria das vezes isso não ocorre. E aí? É isso. Alguma pergunta, gente? Não, eu vou só fazer um comentário, Daiane, quando você fala dessa questão da autonomia, a gente que trabalha em escola e lida diretamente, né, com os meninos, com os adolescentes, eu já trabalhei com ensino fundamental 2 muitos anos, hoje eu estou com médio e estou vivendo muito de perto essa agonia deles nessa questão profissional, né? A gente vê o tanto que essa questão da autonomia é importante. Né? Eu tenho alunos que não sabem, eu lembro de um aluno nosso que eu tinha aqui que pedia para eu tirar a temperatura dele porque ele estava com febre. Então, Claudinha, ele não deixou eu fazer, você pode fazer? E aí um dia ela me falou assim, inteligentíssimo menino, ele fazia uns cálculos de cabeça assim, gigantescos, certeza, matemática na UNB, e ela falou assim, não, ela dirigia muito mal, a mãe dele. Então, ela falava assim, eu estou aprendendo a ir para a UNB de carro porque eu vou levar o meu filho de carro. Eu falei, não, ensina ele a andar de ônibus. Por que você tem que levar ele de carro? Então, assim, nós temos alunos que não sabem a padaria. Uhum. Né? Então, quando você fala da escolha de pequenininho, né, até da nossa influência, porque às vezes a gente faz isso sem saber que está errando. Né? A escolha do esporte. Então, eu falo assim, não, você vai fazer judô. Né? Mas o meu filho não tem habilidade para o judô, ele não gosta. Eu tentei com o meu, ele falou, não, o primeiro dia de aula, meu filho, e aí, como é que foi o judô? Eu testei. Gostou? Não, porque as regras não são interessantes. 3 anos de idade. Uhum. Não vai para o lado da luta, isso eu já sei. Então, assim, o tanto que é importante a gente dar essa autonomia, né? Claro que a gente vai ser copiloto, né? A gente não vai decidir por eles. Mas é importante essa escuta. Sim. Das profissões, hoje eu atendi uma aluna que saiu de sala chateada, 3ª série, tá? 3º ano, ela já está no 3º ano. E aí tentei dialogar e ela falou assim, Claudinha, eu quero ficar sozinha. E foi lá para o fundo da cantina, eu falei, eu não vou deixar você sozinha, eu queria muito que você falasse o que está acontecendo. E tentei estabelecer um diálogo. Vi que ela não quis, aí eu falei, olha, eu estou me colocando à sua disposição. Você quer conversar com mais alguém? Posso chamar o Álvaro, que é o rapaz da pastoral? Ela falou, não. Aí eu falei assim, eu sei que você não está bem, eu estou percebendo que você não está bem. Mas quando você quiser conversar, eu estou na minha sala. Daí uns 15 minutos, lá vem ela de mochila, animada, sentou lá e começou, sabe?
E aí, qual é o ponto principal? O pai quer que ela faça direito e ela gosta de arte, ela gosta de fotografia, ela gosta de cinema. E ela fala, Claudinha, eu não vou ser feliz com direito, eu não quero direito. Mas, por favor, não fala isso para o meu pai. Porque, infelizmente, a gente, na nossa profissão de orientador educacional, a gente acaba tendo uma... Eles têm uma visão de que tudo que acontece a gente vai contar para os pais, né? E acaba tendo esse medo, né? Então, assim, depois ela até abriu o jogo e falou assim, olha, Claudinha, eu já tentei até suicídio por causa disso. Então, assim, é muito sério, né? E, às vezes, assim, por que ela tem que fazer direito se ela é do lado? E você vê a arte, né? Ela é da arte. Né? Então, assim, o tanto que o nosso papel, eu também sou mãe, é importante, né, nessas escolhas, e você falou uma coisa muito certa, e eu coloquei isso no informativo de vocês, né? Essa escolha profissional, essa preparação, ela vem de pequenininho, a gente precisa começar a preparar de pequenos. Sim. Né? A gente está fazendo aqui na escola um projeto vocacional, e queria, assim, agradecer e parabenizar os filhos de vocês que estão participando. Eu tenho aluno que veio a são 6 palestras. Nós já fizemos 6 palestras com profissionais de várias áreas, né? E tem aluno que veio às 6 e vieram até a dos pais aí, ó. Nós estamos com alunos aí que vieram até a palestra dos pais, né? Tamanho interesse e assim, vontade de ter um norte, né? De ter uma luz, né? Então, essa questão do contato com a profissão, com o profissional, e todos os ex-alunos, tá? Todos estiveram um dia na posição que eles estão hoje, e agora são profissionais bem-sucedidos, né? Que bom. Então, assim, isso tem sido bem importante para a escola e para os filhos de vocês também. Né? Ontem, na palestra de biomedicina, uma menina falou assim para a aluna que deu a palestra, né? Você me deixou confusa, porque eu queria medicina, mas agora eu quero biomedicina. Eu tenho certeza que eu quero a biomedicina, mas você falou uma coisa aí e agora eu estou em dúvida. Então, assim, querendo ou não, abre um pouquinho os horizontes. Nessa questão de conversar com um profissional, né, às vezes conhecido da família. Então, assim, às vezes a gente pensa que é pouca coisa, mas o pouquinho, na vida deles, é muito. Né? Então, a gente precisa participar mesmo. Com certeza, é verdade. E assim, as escolhas, né? Eu sempre brinco, eu tenho uma filhinha de 3 anos e eu sempre dou opção de escolha para ela, né? E eu brinco, vai escolher entre o tomate e a cenoura, entre a beterraba e a alface, né? Mas vai comer verdura, né? E assim, escolher a roupa, né? Eu dou opção, qual vestido você vai, né? E ela já tem uma autonomia ali, tem que fechar as opções, né? Mas a gente tem que dar realmente essas opções, né? Opções fechadas, né? E vai chegar um momento que eles vão abrir, né? E a gente não vai ter mais esse controle dos limites, né? De dizer isso ou isso, né? Mas eles já vão estar condicionados a escolher, né? E aí entender que eles escolhem dentro daquilo porque aquilo é bom, né? Pode falar. Diante das facilidades, né, dessa juventude, das incertezas, né? E eu já estou enxergando além desse processo vocacional, dessa busca que eles passam. Como é que você nos orienta como pais? Você falou desse aluno que não se identificou com o ambiente. Imagina depois de passar por um processo longo, desgastante, de vestibular, está lá e não se adaptou ao ambiente. Você já imaginou, com todas as facilidades que essa geração tem, chegar no curso e falar assim, não gostei. Então, a ideia que eu tenho é assim, não gostei de medicina, vou para direito. Ah, pai, agora eu quero ir para artes cênicas. Ah, agora eu não gostei. Sabe essa questão assim, não tá bom? Eu tenho meu pai e minha mãe para poder me resguardar. Como você nos orienta? Porque tá tudo muito fácil para eles. Né? Eu sou do interior de Minas, onde meu pai foi engraxate aos 9 anos de idade, e era rimo de família. Uhum. E eu já vi que para mim também foi tudo tão mais fácil, tudo para mim era fácil de desistir. E eu percebo que para essa geração vai ser mais fácil ainda, porque vai ter a gente para resguardar. Como que a gente pode orientar, ser mais assertivo também nessa perspectiva deles também lutarem para ter uma vida melhor, sem ficar desistindo?
Porque quando você argumenta, não é para a vida toda, mas tá bom, vai insistir também toda hora, como é que a gente pode ajudá-los nisso? Então, a gente precisa mostrar isso o tempo todo, né? Quando o iPhone cai no chão, quebra, e na outra semana eles ganham outro, a gente está dizendo que eles podem quebrar o iPhone e eles vão ganhar outro, né? Eles não passam por consequências. Então, a gente tem que mostrar em outras atitudes, porque essa questão do curso, realmente, assim, a gente não tem como dizer que eles não podem deixar de escolher. Assim, pela minha experiência, isso não ocorre, assim, demasiadamente, entendeu? Eu conheço, assim, 2 casos de pacientes que passaram, sim, por 4, 5 cursos, até encontrar o curso que gostava, né? E um deles, por consequência, era o curso do pai. Né? Então, assim, realmente, eu conheço 2 casos, mas na gama de casos que eu conheço, a maioria não acontece, entende? Acontece, no máximo, essa questão de fiz o ensino médio, a minha nota de corte dava para X curso na UNB, eu não queria muito, mas fui forçado, né? Aquela coisa de fui incentivada a já entrar, entrei. Fiz 1 semestre, 2 semestres, não queria mais. Saí, e aí, na maioria das vezes, eles acabam indo para uma particular, porque aí eles já perderam 1 ano. Né? E aí, na cabeça deles, já perdi 1 ano, eu não vou voltar a fazer cursinho para entrar de novo na UNB. Então, eu acho que, assim, é muito importante a gente trabalhar em outras questões, né? Como essa questão de que não é simples assim, né? As coisas não acontecem assim. Então, porque realmente existe essa facilidade, né? Então eu posso testar várias coisas, eu posso fazer várias coisas. Não, eu conheço, eu já tive pacientes muito ricos, que tinham condições de testar inúmeras vezes, não tinha pressão dos pais e tinham esse senso de responsabilidade, entendeu? Então eu acho que isso é passado, né? Assim, precisa ser passado em outras questões, né? Porque, na verdade, nós temos muita dificuldade de ver os nossos filhos sofrendo, nossos filhos sendo frustrados. E a gente, muitas vezes, tem dificuldade de lidar com o sofrimento, de lidar com o não, de lidar com a birra, de lidar, né, com aquela situação ali que é ruim, que é chata. Então, a gente realmente quer colocar o curativo, né, o mais rápido possível para ajudar a cicatrizar. Mas, às vezes, a gente tem que deixar passar mesmo, né, por algumas situações, para que eles entendam que toda escolha tem uma consequência. Né? E, assim, e aí, quando eu trago que realmente não é uma escolha para a vida toda, é porque não é. Entendeu? Quantas pessoas que, às vezes, vocês até conhecem, que são adultos, né, e que fazem um outro curso, né? E uma outra realidade do Brasil é fazer um curso só superior. E, assim, a gente vive quantos anos? Né? A gente pode fazer um curso e depois, por exemplo, entrei na faculdade com tantos anos, terminei aquele curso, entrar em outro curso. Mas aí que tá. Enquanto ele estiver estudando, ele só vai estudar? Você não vai incentivar a fazer um estágio? Você não vai incentivar a pagar uma conta? Você não vai... Entendeu? Porque aí vem a questão da responsabilidade. Porque o que eu vejo na maioria dos pais é o medo dos filhos não serem autônomos no sentido de andarem com as próprias pernas, né? Não, peraí, se não fizer um curso, não vai poder ganhar dinheiro, não vai poder sair de casa, não vai poder, né, ter o próprio dinheiro deles, a própria família, enfim. Mas isso pode ser incentivado de outras formas também, sabe? Às vezes até essa parada mesmo, né? Ali, ok, não decidi um curso agora, tudo bem. Então, terminou ali o ensino médio, então vamos fazer um curso X, né? Sei lá, um curso de fotografia, enfim, né? E vamos arrumar um emprego de 6 horas, vamos arrumar alguma coisa, né? Não façam como essa mãe, que entende que o emprego só tem um valor pelo dinheiro que se recebe, né? Trabalhando, a gente aprende muitas coisas, tem um valor muito maior do que o dinheiro que a gente recebe. Em contrapartida, por exemplo, eu tinha outro pai que ele pagava para o filho estudar, para o filho trabalhar. O filho fazia gastronomia, e para ele ter a experiência, né, ele trabalhava num restaurante como auxiliar ali, lavando prato e tudo, mas quem pagava era o pai.
escondido, né? Mas era o pai. Mas era por quê? Porque ele queria que o filho exercesse e que o filho entendesse que ele ia começar de baixo, entendeu? Então, assim, existem muitas formas, né? Mas é aquela coisa, se você sente dificuldade, se você passar por essa situação, eu acho que é importante procurar ajuda, né? Tanto para você e também para avaliar o seu filho, para realmente ver, porque muitas vezes a gente olha e acha que o filho está fazendo aquilo de propósito, né? Que ele está fazendo de malandragem, que ele está fazendo porque quer, e às vezes não é. Né? Que foi assim, esse paciente mesmo, a situação foi bem grave mesmo, ele estava num sofrimento muito grande, né? E eu acredito que se a mãe não tivesse um cuidado, ela poderia ter ido por esse rumo, né? E ter, às vezes, até obrigado ele a continuar daqui a pouco, né? Só que ele não quis, ele não trancou, ele já encerrou a faculdade, ele já está num outro curso, já tem quase 1 ano, né? É isso. Pode falar. Mariane, bom, nós focamos muito hoje em dia no curso superior. Né? Falamos de Enem, PAS, vestibular, a gente tem sim desde isso. Mas em que ponto os cursos técnicos hoje, de formação técnica, eles colaboram para uma determinada profissão, no sentido orientativo, ou eles acabam sendo uma perda de tempo, de esforço naquele curso, onde você poderia estar focado no nível superior. Em que ponto o curso técnico hoje ele ajuda ou ele atrapalha? Então, eu acho que difere muito da habilidade da pessoa que vai fazer o curso técnico e da profissão, né? Porque hoje nós temos, por exemplo, profissões que são novas, inclusive, que com cursos rápidos, tem pessoas que estão ganhando muito dinheiro, porque têm habilidades, né? Hoje, por exemplo, essa questão do marketing digital. Existem cursos rápidos, né? Curso aí de internet mesmo, que as pessoas estão ganhando muito dinheiro. E aí eu não estou falando de blogueira, isso ganha dinheiro também, entendeu? Mas é porque muitos filhos, né, podem estar querendo ser e tal, enfim. Mas eu estou dizendo de pessoas que realmente levam como profissão e que trabalham, por exemplo, ensinando empresas, né, que levam ali como uma coisa mais quadradinha, vamos dizer assim, que não tem o lado da fama de ser famoso, vamos dizer, e que fizeram cursos mesmo, né, que se enquadram num curso rápido, né, que nem chega a ser um curso técnico. E tem outras profissões que, assim, que a pessoa pode fazer um curso técnico e que, se ela tiver muita habilidade naquilo, ela vai conseguir exercer até mais do que quem tem um curso superior. Né? Por exemplo, na área de TI mesmo, tem muitas pessoas que ganham muito dinheiro e que não têm curso superior. E óbvio, né, que tem muita... Por exemplo, eu tenho um filho de uma paciente mesmo que ele desistiu da UNB. Ele estava quase finalizando, os pais quase tiveram um troço, mas ele desistiu. E ele ganha muito, muito, muito bem, entendeu? E ele não tem curso superior. É óbvio, né, que não dá para a gente incentivar os nossos filhos a não fazerem um curso por isso, né? Mas muitas vezes a gente olha e vê a habilidade, né? E outra, às vezes o nosso filho quer arriscar. E ele tem esse direito também de arriscar, né? Assim, a gente não pode obrigar a fazer um curso quadradinho só porque a gente acha que é melhor. Então, às vezes, tentar um curso técnico, eu acho que é como eu trouxe aqui, né? O mercado está muito incerto, né? E o que eu acho que é mais importante é a pessoa escolher algo que ela tem habilidade, que ela realmente vai gostar de fazer, porque ela vai se dedicar 12 horas, 13 horas, o tempo todo, final de semana, e ela vai ser bem-sucedida, entendeu? Ah, ok, trabalhar tanto assim não é bom? Ok, mas a maioria das pessoas fazem isso por trabalhos que não gostam, entendeu? Porque a gente mais trabalha do que vive, né? Mas, assim, é importante a gente viver por algo, por uma causa, né? Inclusive, muitas vezes, no nosso filho, a gente identifica alguma coisa que eles gostam muito, que eles têm uma causa, né? Que, assim, e, às vezes, isso pode ser uma profissão, né? Por exemplo, meu enteado, ele está com 16 anos, ele quer ser veterinário, porque ele é defensor dos animais. E ele estava super em dúvida, e aí agora ele já decidiu, e ele falou, não, eu quero. E aí a gente conversando e tudo,
a ideia dele é bem interessante, entendeu? E aí eu fiz alguns argumentos, algumas orientações, alguns questionamentos e tudo, mas assim, ok, vai ser ótimo. Ele tem um quê maior ali, entendeu? Assim como eu. Eu fiz psicologia porque queria ser freira antes. Então, desisti de ser freira, mas fiz psicologia, porque eu queria ajudar o outro. E continuo na minha missão de vida, né? Tá vendo? Não, casei, tenho filha e tá ótimo. Boa noite, Daiane. Boa noite. Eu estou vivendo um dilema com a minha filha, o seguinte, ela tem 3 tipos de habilidade: esporte, desenho e o sonho da vida dela, que é a medicina veterinária. Só o que acontece? Eu sou uma mãe muito participativa, sou ex-aluna aqui da escola, todo mundo me conhece, inclusive agora ela está, inclusive, jogando vôlei. Subiu para a equipe de competição. Então, ela tem essas 3 áreas. E a gente conversa muito abertamente. Então, o conflito dela? Eu percebo que ela não tem maturidade profissional para a medicina veterinária. O que seria? Ela pensa que medicina veterinária é só cuidar do cachorrinho bonitinho, da vacina e tal. Quando a gente fala em cirurgia ou até outras coisas, ela não tem aquele, digamos, o sangue para lidar com essas situações. Recentemente mesmo, ela foi ajudar a tirar o ponto de uma cachorrinha da avó paterna dela, ela deu uma desfalecida assim, tiver que socorrê-la ao invés da cadelinha. Então, eu percebo isso. Outra questão, ela tem um dom imenso para desenho, muito, muito assim, herdado da família, 2 lados, paterna e materna. E ela faz cada desenho fora de sério. Eu falo, filha, por que você não faz arquitetura para depois, de repente, ser uma design de interior, ganha muito bem visando a questão da estabilidade financeira, realização também pessoal. E tem a questão da educação física. Aí ela fala, você é professora de escola? E aí, um certo dia, ela falou assim, mãe, eu poderia ser bombeira. Eu falei, opa, então pega educação física, faz educação física, você presta com o bombeiro, acabou, matou, charada. Mas tem aquela dúvida entre essas 3 áreas, que são áreas completamente diferentes, mas que ela tem essas personalidades e as habilidades. Como você pode me ajudar nessa situação? Orientação vocacional, porque a gente tem que olhar outros elementos, entende? Porque provavelmente existem outras questões aí por trás que podem fazer ela ter uma decisão mais concisa, né? Porque a habilidade e o querer, ela pode, mas a gente tem que realmente passar por essas etapas, sabe? De aprofundar um pouco mais, de olhar a ementa de curso, né? De ver a questão da personalidade dela mesmo, a questão dos valores, o que ela visa para ela, o que é importante para ela. Porque em cada uma dessas, por exemplo, bombeira, se ela não tem a habilidade de tirar ponto de uma cachorrinha, como é que ela vai ser bombeira? Ah, então ela já tem um cargo lá com o nome dela, entendeu? Então, mas para ela chegar nessa patente, nesse lugar, ela vai ter que passar por todo esse processo de socorrer. Né? Ela vai ter que passar por muito sofrimento. Sim, mas aí às vezes isso está muito ligado à missão dela de vida, ao dom dela. E aí ela vai ter que fazer o quê? Se preparar, ir para uma psicoterapia, se preparar no sentido, né, do porquê que ela desmaia quando vê sangue, né? Por que ela desmaia ali naquele momento, né? E assim, aí que tá. Às vezes a pessoa tem a habilidade, isso está ligado à missão, mas ela precisa se preparar. Assim como, por exemplo, eu já tive pacientes que queria ser juiz, mas tinha muita dificuldade com a questão relacional.
Né? E como é que eu vou ser juiz e não vou lidar com pessoas, né? Ok, pode ser aquele tipo de juiz, né? Que toque, né? Enfim, técnico, mas não dá. E aí a gente trabalhava na terapia essa questão de treino de habilidades para que ele conseguisse se desenvolver. E ele percebeu, ele era inteligentíssimo, ele já queria ser juiz já no ensino médio, ele já percebia isso, e a gente já trabalhava ali no ensino médio, porque apresentar trabalho para ele era muito difícil. E a vou justamente por isso. Por quê? Porque falava, não, como é que ele consegue, né? Ele vai ter que passar por muitas coisas. E a faculdade de Direito tem muita apresentação de trabalho, né? Então, tem várias coisas para avaliar. E eu acho que, assim, às vezes, tem que olhar muito essa questão dos valores, né? Por trás. Porque eu acho que se ela tem essa questão tanto da medicina veterinária como essa questão do esporte, né, como essa outra questão, eu acho que a questão do desenho talvez venha mais como uma questão de hobby, né? Como um plus. Literalmente, assim, uma coisa que ela nunca pensava, ela estudou, ela se interessou desde pequena sozinha, ela faz desenhos de pessoas, meu marido era marinha, e ela desenha perfeitamente olho no olho, ele fala que a parte mais difícil de fazer com que ela nunca pensava, a simetria dela. Sim. 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 Então, às vezes por isso, às vezes a gente tem um dom, tem uma habilidade, mas entra como isso, né? Como um hobby. Às vezes ela não quer fazer isso 8, 9 horas por dia, né? Mas é um desabafo, um relato. Apresentou aqui o tipo 1 e o tipo 2. Eu me vi no tipo 1, com algumas exceções, e parte do tipo 2. E naquele momento, até imaginei, meu, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu estou sendo está demonstrando cada vez mais essa necessidade de querer tomar iniciativa em vez de ajudar a minha filha a tomar a iniciativa dela. Mas, lógico, quando ele correr, a gente tem que ter um pouquinho de cada um. Uhum. Aí um dos relatos, a minha filha está no primeiro ano, aí quando surgiu essa necessidade desses encontros aqui, ela não tinha noção do que é, eu expliquei, e aí ela fez inscrição para 3, medicina, direito e engenharia, sabe? E por algum outro compromisso, surgiu, após a inscrição dela, ela não veio nenhum dos 3, não pôde vir. Ela não quis vir, não pôde vir. Aí eu conversei com a minha esposa e disse, olha, amanhã vai ter a palestra dos pais. E ela estava no carro. Ela disse, pai, mas eu não fui. Eu disse, não, mas o de amanhã não é para vocês, não. Para nós. Para mim, não vamos ter. E que de fato é. Para abrir um pouco mais a nossa mente, ainda mais. Ela está no primeiro ano e, assim, os pais aqui, de repente, os filhos estão no terceiro ano, que já é um ponto mais avançado. Talvez a gente esteja um pouco mais antecipando, né? E, só para te contar aí um pouco, você falou do seu enteado de 16 anos, dada a proteção pelos animais, ele quer ser um médico veterinário, tem uma filha de 7, que a proteção dela pelos animais, ela diz que ela quer ser uma dona de um pet. O universo dela é esse, de veterinário para ter pet, então ela quer ter pet. Ela quer ter pet. A gente leva a cachorrinha no pet. Os animais. Sim, sim, sim. Muito bom. Mas eu acho que assim, nós geralmente oscilamos, né? Entre o pai tipo 1, pai tipo 2, né? Mas assim, tem pais que são clássicos, tipo 1, e outros pais tipo 2,
né? Hoje eu até pedi um exemplo até para uma estagiária lá da clínica, ela falou, não, eu te dou, doutora. Os pais tipo 2 confiam muito nas nossas decisões e nas nossas atitudes. Minha mãe era assim. Eu dormia na casa de todo mundo, ela não sabia nem aonde que era e tudo mais, porque ela confiava em mim. Aí eu falei, ok, vou colocar ali, confia nas atitudes. E realmente é, né? Os pais que são liberais, que acham que faz o melhor para o filho, né? Mas isso gera uma insegurança, né? Porque limite também é amor, também é cuidado, né? Então, é isso. Penso que já encerramos, né, mais de uma hora. Que bom que a Daiane esteve aqui conosco. Não sei se tem só alguma questão, aquela que não quer calar dentro de nós, para podermos já encerrar de verdade. Está tranquilo? Valeu a pena a gente ter vindo essa noite. Pode ter certeza que muita coisa, tudo que foi falado aí, os meninos de vocês são mais jovens, né? Os meus já passaram por essa fase aí. Então, com certeza. Vocês vão ver. Ok? Então, Daiane, quer falar? Padre Marcos, alguém? Daí a gente agradece. Eu que agradeço. Que bom que você continua ajudando as pessoas. Hoje, sua filha veio de hoje, foi medicina veterinária. Espero que ela tenha gostado, né? Sim. Ontem a menina de biomedicina falou uma coisa muito legal que nos marcou aqui. Que ela disse assim, independentemente do curso, né? O que eu mais quero, por exemplo, que eu descobri é que eu queria ajudar as pessoas. Então, lá no 7º semestre, no curso de biomedicina, ela descobre a acupuntura e vai trabalhar com a acupuntura. Por quê? Ela diz assim, eu posso ajudar as pessoas antes delas adoecerem. Então, porque o meu trabalho é para as pessoas não adoecerem. Eu achei aquilo fantástico. Muito Todos bom. que estão vindo aqui estão trazendo essa mensagem da preocupação com o outro, com o humano. E gratidão pela tua presença. Agradeço. Por essa fala maravilhosa. Né? Acredito que nos ajudou muito, né, a fazer um pouco essa clareza. E Obrigada. ainda que você também foi freira, né? Quase. 2 anos estudando, mas pulei fora antes. Você não foi freira, só não estava aqui hoje. Tá vendo? Queremos agradecer, né? Queremos agradecer e pedir desculpa pelo tempo, mas o tempo foi gostoso, então... Foi, com Tinha certeza. mais, mas acho que valeu a pena, né? Foi um prazer. Eu mandei uma piadinha, mandei um videozinho de piada para você postar no final aqui, da mãe Porreta, né? Muito interessante. É coisa do TikTok, mas... Nossa! Põe um videozinho para nós ver depois, para nós terminarmos aqui. Tem um minutinho bem rapidinho, só para a gente terminar sorrindo um pouquinho com a vida. Agradecemos. Nós temos dinheiro para te pagar, que nós somos pobres. Que isso, obrigada, foi um prazer. Acho que vale a pena. Obrigada. Eu que agradeço, obrigada. Sempre caso, conte sempre conosco, tá? No nosso ambiente Obrigada. também, precisando de alguma coisa, estamos aqui à disposição. Ok, tá muito bom? obrigada. Deus abençoe. Obrigada, Obrigado. boa noite. Vai ter um vídeo do TikTok? Mãe já vou Porreta. Brincadeirinha, né? Vou ver Mas pra aqui é ele. um pouco de verdade, não é?